Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar do Fluminense. Fluminense que se reapresenta no dia de hoje, já focando na próxima partida, né? Após o empate com o Sport, empate com sabor amargo, né? Os gols do Fluminense marcados pelo Lúcio Acosta e o John Kennedy. E aí o Fluminense tomou o empate aos 51 do segundo tempo, gol do Luan Cândido. Então acabou sendo um empate amargo aí para o Fluminense. Agora já é pensar na próxima rodada, no sábado, 6h30 da noite, o Fluminense vai receber o Atlético Mineiro no Maracanã. Vamos trazer aí o jornalista trazendo as últimas informações do Tricolor. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Fluminense você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais aí do Tricolor. Desse Fluminense que ontem ficou no empate com o Sport. Tudo bom, Cícero? Tudo bem, Suman. A torcida tricolor, jogadores, o técnico Zubeldia, a diretoria, todos lamentando muito o empate de ontem, porque o Fluminense sofreu um gol no último lance do jogo, aos 52 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos. Aí foi para a revisão do VAR e não deu nem a saída. Quer dizer, o Fluminense deixou 2 pontos escorrerem por entre os dedos aí, que eram muito importantes, até porque seria a terceira vitória consecutiva do Fluminense. Já tinha vencido o Vitória em Salvador, lá no Barradão 1-0, o clássico contra o Botafogo 2-0, e essa seria a terceira vitória. De qualquer maneira, o Fluminense está invicto a 3 jogos, com 2 vitórias e um empate no Campeonato Brasileiro. Destaques de ontem, nesse empate 2-2, o Lúcio Acosta, que está se mostrando um craque, um jogador que vai ser muito importante, o Fluminense, habilidoso, inteligente. Ele fez o seu segundo gol com a camisa tricolor e vai ganhar essa posição definitivamente. Vamos ver quando o Paulo Henrique Ganso voltar de lesão, se vai ter chance de brigar por essa posição na meia. O outro destaque foi o John Kennedy, né, que não vinha sendo utilizado pelo Renato Gaúcho e agora vai ter muitas oportunidades com o técnico Zubeldia. Ele entrou, teve aí personalidade para pegar a bola, cobrar o pênalti, não cobrou muito bem, mas fez o segundo gol do Fluminense, um gol que depois de 17 meses sem marcar no Fluminense. O último tinha sido contra o Alianza Lima do Peru em maio de 2024. Claro que depois ele saiu do Fluminense, foi jogar no México, voltou em julho agora desse ano, mas entrou bem ontem, foi a melhor atuação desde que ele voltou ao Fluminense. Retrospecto do Zubeldia no Fluminense. Em apenas 2 jogos, uma vitória e um empate, 66,6% de aproveitamento. Fluminense passou o São Paulo, 7º lugar no Campeonato Brasileiro com 35 pontos ganhos, 10 vitórias, né? São Paulo está agora em 8º lugar. O Fluminense tem um jogo a menos ainda. Próximo jogo será sábado no Beira-Rio, ou no Maracanã, contra o Atlético Mineiro, 18h30. E o Fluminense deverá ter a volta do seu capitão, o zagueiro Thiago Silva. Foi poupado ontem com dores na coxa direita, deve reaparecer normalmente. Fica agora a dúvida em relação ao Nonato, que não foi para Recife, assim como o Paulo Henrique Ganso. Eles estão se recuperando de lesões. Voltamos aos estúdios. Valeu, Cícero. Muito obrigado pelas informações. Boa sequência também na cobertura aí do Flu. Para a gente fechar o programa, senhores, me parece a situação talvez a mais curiosa dentre esses times que trocaram de técnico, porque o Renato, apesar de críticas, enfim, de altos e baixos também, tinha um trabalho estabilizado, né? A gente fala do Inter, talvez precisava trocar o Roger mesmo. Sei lá, outros clubes aí que acabaram trocando, o Galo com o Sampaoli, o Cuca também não vinha bem. Não sei, o Renato vinha fazendo um trabalho bom, ok, não sei, né? Assim, Mundial, enfim, Copas, né? Apesar da eliminação na Sul-Americana. E outro time que troca também, faltando 2 meses para acabar a temporada. O Flu vai tentando aí uma vaga direta para a Libertadores, né? Vai brigando ali na parte de cima, acabou tropeçando e perdendo 2 pontos ontem. Mas acho que tem um objetivo mais claro aí até o final da temporada também. O Fluminense vinha bem nas Copas, né, principalmente. Acabou ali que o Renato, traído pela própria língua, em relação a dinheiro, em relação ao time que tinha mais recursos financeiros, ele acabou perdendo para o Lanús, que é um time que tem, né, menos recursos. Então, assim, acabou ali a pressão. O Renato, que a gente não pode falar que é a expressão, né, exata, mas o Renato já tá legal já, né? Vamos falar assim, já tá legal, já a torcida ali
pentelhando ali o juízo dele, ele preferiu entregar o cargo e o Zubeldia está usando basicamente a mesma base que ele deixou. Não, e é difícil imaginar que o Zubeldia faria ou fará algo tão diferente assim. A diferença é o Acosta. Acho que a diferença é o Lúcio Acosta, que, como o Cícero falou, né, tem ido bem ali na meia ofensiva do Fluminense. Não sei nem se daria tempo, né, para o Zubeldia fazer algo tão mirabolante aí, faltando... Que dia hoje? 2 de outubro. E, sinceramente, dos técnicos que assumem nessa faixa ali, outubro, setembro, agosto, geralmente é a situação o quê? Protesto, luta contra rebaixamento. O Zubeldia pega um semifinalista da Copa do Brasil que luta pela vaga na Libertadores no Brasileiro. Então, assim, você imaginar uma reformulação geral, não é muito por aí. Mas, de fato, acho que o Acosta não deixa de ser um ponto positivo, não só pelo gol, mas que ele fez uma boa atuação, criou outra chance. E acho que o Fluminense tem condições e acho que contratou um bom técnico, a meu ver, para lutar por essa vaga via Campeonato Brasileiro e também para tentar o título da Copa do Brasil. Quem diria, o Zubeldia pega um time podendo dar 4 jogos de um título logo de cara. É um desses técnicos que se assume no final com uma situação mais tranquila, né? Em relação a outros, por exemplo, a gente falava do Inter há pouco. Pra gente fechar o programa, quero mostrar essa camisa aqui do Inter. A gente está falando aí do mês de outubro, né? Em parceria com a FEMAMA. Uma camiseta que traz, então, a conscientização aí no Outubro Rosa, né? As mulheres que lutam contra o câncer de mama e também a prevenção aí. Muito legal, então, parabéns ao Flu e à fornecedora de material esportivo nesse mês de outubro pela iniciativa. Aliás, uma camisa belíssima com esse escudo também, né? Aqui, ó. Diferente, né? E essa cor, muito legal. Parabéns ao Flu e à FEMAMA também aí no combate ao câncer de mama e a conscientização no Outubro Rosa. Forte Fluminense. Ai, que jogo, hein? Que jogo. Polêmico. Polêmico, né? O Fluminense até que buscou, né? Até que buscou o time do Sport. É um time lutador. Melhorou. Na verdade, trocou o treinador, deu uma grande melhorada aí ao Sport. Mas é que você, quando cai numa zona de rebaixamento, na posição que o Sport está, isso é bastante complicado, né? Esse gol anulado aí, a falta foi marcada, tá vendo? No início do lance, acabou sendo revisado e o gol do Fluminense é anulado, né? Mas a gente estava falando da luta desse time do Sport, mesmo com a pontuação lá embaixo e praticamente rebaixado, é um time que não se entrega. Com a mudança de treinador que você falou, pega aí os últimos 10 jogos. Sim. Só para ver. Melhorou muito. É um time em campo que não mostra a mesma vontade e qualidade na pontuação. Mas dentro de campo tem jogado. Exatamente. Só que não tem tido o mesmo resultado na classificação, na pontuação e nos resultados do jogo do que aquilo que tem apresentado dentro de campo, né? Esse foi o gol o segundo gol, né, do Fluminense. Esse Bachola joga muito, hein? A vantagem dele, além do grande futebol, é que na hora do medicamento toma só metade, pelo tamanho, né? Toma só metade, mas ele joga muito. Aí o Cano... O Lúcio Acosta, né? O Cano, como sempre, virou a bola, bateu na trave, aí você viu o Lúcio Acosta fez o gol. Esse, olha, que gol. Também a experiência dele não tinha como não fazer, né? Jogador que joga até hoje, né? Canhotinho, olha lá. Ela deu uma cavadinha que o César chuta. Talvez bata no corpo do Fábio, que saiu bem, mas a inteligência dessa cavadinha aí é importante. Esse empate... exatamente. Esse é o pênalti, olha lá. Que eles reclamam a falta anterior. Aí há se discutir se foi falta ou não foi falta aí, ó. Entendeu? Essa é a questão, né? Mas o VAR foi chamado. Lance bastante complicado, né, Edilson? Bateu, não bateu? Olha lá. Ele bate no... Não, bateu no pé do jogador do Fluminense, área, né? Sem dúvida que bateu. Bateu. Aí ninguém tem dúvida. Então tirou o pé de apoio. A discussão é que no lance que originou o pênalti, antes houve uma falta, né? Se houve a falta ou não. Isso é uma discussão. Tá? Achei legal botar o John Kennedy para bater, né? Ele que estava desprestigiado com o Renato. E você ganha agora um novo atacante, né? O Zubeldia, que eu acho que vai dar o resultado que o Fluminense precisa, pelo menos para brigar ali por uma Libertadores até o final. Acho que ele vai
Até porque é um cara mais tranquilo, um cara... acho que ele é mais de conversa individual, né? E tem um detalhe importante. E tem os tiros dele, né? Da contratação, além de tudo que você está falando, tem um detalhe importante. É um treinador que recentemente estava no São Paulo, que conhece as características de alguns times que ele já jogou contra, né? Você não está trazendo um treinador que não conheça nada do futebol brasileiro. É um treinador que conhece o futebol brasileiro, que estava recentemente no São Paulo. E ficou tanto tempo no São Paulo, é sinal que tem qualidade, né? Nossa. Olha quanto tempo que ficou no São Paulo. E a gente acredita. E veja a diferença, ao invés dele escantear o jogador que fez o gol, que deu o título da Libertadores, né? Muito pelo contrário, ele botou para jogar. No jogo anterior com o Botafogo, eu tive a impressão de que ia botar o John Kennedy também. O John Kennedy estava aquecendo, ele vai botar. E depois alguma coisa aconteceu que não botou. Ontem ele botou para jogar, ainda deu a ele a responsabilidade de bater o pênalti. Vai lá, faz esse gol aí, pô. É um jogador jovem que tem que ser recuperado, né, Edilson? Você não pode um jogador jovem... E não adianta outra coisa. O jogador do Fluminense, né? Você ficar insistindo com um quase gol, que é o Everaldo, não dá, né, Cássio? Veja bem, todo respeito, eu volto a dizer, Everaldo, tenho o maior respeito por você. Mas eu preciso avaliar. O fundamento de cabeça você não tem. Teve um momento bom, o Everaldo. O fundamento de chute para gol você não chuta. Então é um quase gol. Então não pode ser o centroavante de um time como o Fluminense. Né? E você tem um John Kennedy querendo passagem, precisando ser motivado, né? Precisando ser motivado. Fernando Diniz fez isso com ele, olha o que ele deu de resultado do Fluminense. É verdade. Né? E, foi extracampo, fora do campo. Jogador que dorme cedo, põe meia para tomar banho, não resolve. Domingo, 4 horas da tarde, não. Chazinho com torrada, biscoitinho, creme crack, isso não resolve nada, não. Dentro do campo, meu irmão, tem que ser, tem que resolver. O John Kennedy resolve. John Kennedy resolve. E ajudou, e resolveu na Libertadores. Resolveu na Libertadores. Você quer mais o quê? Fluminense, pô. Não pode ficar esquecido, né, Deus? É verdade. E um garoto que pode trazer frutos importantes, não só em relação ao que produz no campo, em gols, como pode trazer financeiramente para o Fluminense, que é sempre muito importante no futebol, né? Pô. Tá certo. 2-2, jogo polêmico. O Sport está dizendo que vai reclamar na CBF, pedir anulação do jogo. E a questão não é nem, você falou bem, não é nem da marcação desse pênalti, é o lance que originou. Exatamente. E que o Fluminense também teve um gol anulado com um lance originado lá atrás. Originado numa falta que seguiu, saiu o gol. Aí eu vou, olha aqui atrás, aqui onde começou a jogada, né? E o Sport reclama justamente disso, né? Agora, resumo da ópera. Deixou escapar no último lance do jogo, né, Cássio? Aos 51 minutos, né? Acabou. Fez o gol, acabou o jogo. Deixou escapar a vitória. E 2 zagueiros, né? O Samuel Xavier, me parece, e o Ignacio subiram, a bola passou e o restante olhando. Ou seja, o último lance do jogo. O time todo tinha que estar ali, atento, numa bola parada. Você não pode tomar um gol de bola parada. É um jogo, né? que era importante, claro que sempre importante vencer, né, para o esporte, né, que poderia melhorar um pouco a situação de classificação dele. Mas muito prejuízo mais para o Fluminense, né, Deus? Que poderia ali chegar próximo ali dos próximos, dos primeiros colocados no meio da competição, né, Deus? O prejuízo maior, na minha opinião, para o Fluminense. Perfeito. Bom. Na tela agora aí, pessoal, a classificação do Campeonato Brasileiro. Temos ali em primeiro lugar o Flamengo com 54 pontos. Em segundo, o Palmeiras 52. Terceiro, Cruzeiro 50. Quarto, Botafogo 43. Quinto, Mirassol 43. Sexto, o Bahia com 40. Em sétimo, o Fluminense com 35, oitavo São Paulo 35, nono Bragantino 33, décimo o Grêmio com 33, aí 11º Ceará 31, Vasco tem 30, Corinthians 30, Atlético Mineiro 29, Internacional 29, Santos 28, aí a zona do rebaixamento, Juventude 23, Vitória 23, Fortaleza 21, Sport com 15 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.